entre essa definição hoje, né, de ato dilatório e ato peremptório. O peremptório, ele exige uma previsão, uma relação que se liga muito a uma atividade imperiosa que se aproxima de um caso fortuito ou de uma força maior para suportar uma dilação. Já os atos que são, né, da classificação de dilatórios, a essência dele é suportar essa dilação, não como uma excepcionalidade. Então, a relação de um juiz estipular um prazo e, por pedido das partes, né, esse prazo ser elastecido, eu tenho que ser um prazo dilatório. Uma coisa que eu acho super importante, e a gente meio que se vincula... Oi, Larinha, para falar. Eu vou só pegar aqui um lenço, porque senão eu vou espirrar de novo. Só um instantinho. Voltamos. Tá, peraí, vamos nós. Pronto, os atos, ok? Aí, tá. Os atos, né, ou melhor, a classificação de prazos, né, como peremptórios, ele não se liga mais nessa situação. Não é o prazo que, de forma nenhuma, é possível ter um elastecimento de prazo. Não é isso. Na verdade, é aquele prazo que só suporta uma dilação em condições mais que excepcionais. Ou seja, porque a própria circunstância ligada a um caso fortuito ou força maior, ela permite essa dilação probatória e em casos excepcionais e diante de previsão legal. Então, um exemplo, né? Aqui, hoje um pouco menos, mas, por exemplo, eu já tive processos que eu não consegui. E isso, obviamente, era uma época em que os prazos e os processos, né, eram a relação física. Então, ó, ali no Altran Nunes, né, que é o nosso fórum trabalhista, já cheguei dias de não conseguir ir para uma audiência lá. Por quê? Porque chovia muito, a Duque de Caxias alagava, e aquele prazo, por exemplo, que seria para que eu protocolasse um recurso, e, né, nessa época, todos os prazos corriam, né, com o protocolo físico, eu não consegui chegar lá, mas por conta dessa situação, e não eu não consegui chegar lá, ninguém conseguia chegar no fórum. Então, nessa situação, né, que é um caso ligado a uma força da natureza que impediu o funcionamento adequado do fórum, né, e impediu, inclusive, o acesso. Nessa situação, que é excepcionalidade, ligado, né, a uma força maior, que é ligado a forças, né, naturais, o juiz, por uma previsão legal, né, de suportar esse caso fortuito, essa força maior, dependendo do caso, ele pode fazer uma dilação probatória. Então, todos os prazos que ficaram, né, que venciam ali, eles foram elastecidos para o dia seguinte. Então, vamos lá. No caso de operador de plano de saúde, a ANS dispôs há um mês sobre prazos por conta da pandemia. Mas a gente tem que ver aí, e aí é uma pergunta que eu estou te fazendo mesmo, Helena, para entender um pouco. A ANS, ela estipulou prazos mais para medidas administrativas, é isso? Porque nessa condição, né, eu para você entender também, assim, viu? Não só administrativas, sancionadoras, processos sancionadores também. Mas as judiciais não, né? Porque, não. Pelo que eu estou entendendo, e aí tu me passa a tua experiência, pelo que eu estou entendendo, os prazos são os administrativos, inclusive os sancionadores, mas na via administrativa, não foi a ANS que
mexeu com os prazos judiciais, é isso? É isso. Os fiscalizatórios, por exemplo, que a gente tinha prazos para resposta ao cliente, ao beneficiário, Sim, eles vão direto sim, à sim. justiça, abrir as NIPs e tal, né? Tudo isso aí foi esticado, todos os prazos foram Pronto. esticados. Respostas de É, ofícios, agora a judicialização realmente não. pois é, qual é a situação? O exemplo, ele se encaixa bem na questão dilatória e na situação, né, de ser uma esfera de excepcionalidade total fora de controle de qualquer um de nós, né, que é a pandemia. O exemplo, ele super se ajusta, eu só não posso dizer que em relação à contagem de prazos processuais, eu teria esse exemplo como ou como peremptório, né, que admite dilação, porque não é prazo judicial. E aí o contexto, né, nosso, apesar de todo o cenário que você apresentou ser um excelente exemplo, essa contagem de prazo, né, especificamente dessa classificação de prazos processuais e peremptórios e dilatórios, se voltam mais ao curso mesmo dos prazos judiciais. Mas o É, exemplo, se fosse... mas, por Sim, exemplo, as internações eletivas, né? Marcadas, as sim, cirurgias marcadas, tudo que não era de urgência e emergência, a gente teve que prorrogar, né? Que conversar e tal. Só que sim, pessoas foram para o judiciário por conta disso. Porque fizeram pronto. toda a organização, o cronograma para fazer tal cirurgia, e a gente não é que a gente tenha se negado, mas por motivo da pandemia, a gente teve que dar lugar ao hospital para não encher de gente no hospital. Toda Sim, consulta e toda internação eletiva ela teve que ser prorrogada ou suspensa, que eu não sei qual o termo que seria mais adequado. Mas aí essas pessoas indo ao judiciário. mas isso E a gente aí, tem que atender. isso aí a ANS vai utilizar como matéria de defesa, né? Eu não posso dizer que essa circunstância é uma matéria de defesa, sim, para a própria agência regulamentadora, só que eu não posso dizer que essa matéria que é de defesa pode ser de pronto acolhida, porque foi uma decisão da ANS agir assim. Ela não pediu homologação no sentido de uma chancela judicial para agir dessa forma, apesar de que, pelo cenário que você está me passando, por óbvio, foi o mais prudente, o mais correto. Mas eu não posso tratar como uma essência peremptória, né? Que é, na excepcionalidade, por previsão legal, admite essa dilação, porque foi uma atitude, né, foi uma posição que não foi tomada pelo judiciário, foi pela agência reguladora, entende? Então, a relação dessa classificação específica, ela se volta a uma decisão que é avaliada e é tomada, né, em relação a essa dilação, ainda que seja um prazo peremptório, mas pelo judiciário. É só a esfera que a gente está falando, mas eu não estou dizendo que a decisão é ruim, não. Provavelmente essa aí foi, obviamente, a saída diante de uma circunstância das mais difíceis, né, a se tratar. Então, assim, a relação é essa, né? A previsão legal de um prazo dilatório como regra, não cabe dilação. Porém, o nosso CPC, ele tem uma possibilidade, sim, de dilação, mas desde que autorizado pela própria lei e diante de uma decisão do judiciário, esse elastecimento. Já a relação da classificação dilatória, Lara, eu não sei se eu cheguei se eu esclareci o teu questionamento, tá? Já a relação dilatória, ela tem uma flexibilidade de dilação até possível por uma proposta que pode ser lançada de dilação pelas próprias partes ao judiciário. Então, eu posso convencionar uma circunstância com o advogado da outra parte e pedir uma dilação probatória ou então uma dilação de prazo para algum ato para o juiz. E nessa situação, o juiz, uma vez averiguada a possibilidade, ele elasteceu um pouquinho o prazo. Por exemplo,
o juiz pode pedir que as partes juntem determinados documentos, né, cada um patrocinando um interesse distinto, juntem documentos para demonstrar o direito que cada um, né, sustenta ali em suas teses de petição. E, vendo a dificuldade da colheita desse documento, eu posso, junto com outro advogado, apresentar um pedido para que esse juiz, que nos deu 5 dias, né, elasteça para mais 10 dias, uma vez a dificuldade de colher certos documentos. E aí, quando a relação desse prazo pode ser apresentado pelas partes, né, e obviamente precisa ser ratificado, né, confirmado essa autorização judicial, aí eu posso dizer que a natureza é dilatória, ou seja, eu não preciso ter uma previsão legal que recepcione essa dilação, porque a natureza dilatória, ela permite, inclusive, que as partes, por uma relação de conveniência, possam apresentar esse tipo de pedido. Eu tenho medo de dizer em regra, mas, assim, é mais comum, que em regra parece que a gente tem que seguir essa norma, e não é essa a proposta, mas é mais comum que os prazos legais sejam de natureza peremptória, né? Ao tempo que é muito mais comum que eu tenha prazos que foram de origem judicial ou até mesmo convencional e essa recepção da dilação seja muito maior. Então, é mais comum ver essa combinação, mas não que isso vai ser uma constante. Isso pode ter variações sem dúvidas, tá? Então, a relação é mais essa, do dilatório ter uma maior possibilidade, né, de apresentar esse pedido de extensão. Mas tanto um quanto o outro exige, obviamente, um posicionamento judicial para autorizar essa dilação. Lembrando que o peremptório, né, quando tem esse elastecimento, é porque exige um suporte legal que autoriza esse juiz também a fazer essa análise, tá? Então, passado, deixa eu ver aqui, Andervan, que o prazo legal não há prazosidade, não pode, não é isso, não. Então, pode-se dizer que o prazo legal não há admissibilidade de elastecimento? Não é isso, não. O prazo legal pode ter elastecimento, sim. Tanto o prazo peremptório pode ter, e o prazo peremptório é muito comum que ele venha por disposição legal, né? Então, assim, não estou dizendo isso, não. Eu só estou dizendo que é menos comum, né, que os prazos legais tenham essa dilação de prazo de uma forma mais fluida. O prazo legal, né, que é mais comumente peremptório, ele tem mais rigidez, muito mais rigidez, para se autorizar qualquer dilação. Tem que ter outra previsão legal que autorize e a chancela judicial para isso, tá? Ou seja, é mais difícil eu ter uma dilação probatória diante de prazos de origem legal. Seria mais ou menos essa situação. Prazo dilatório pode ser proposto pelas partes, tá? Não necessariamente, Duda, vai ser o convencional sempre, mas ele pode ser, né, um prazo que seja proposto essa dilação pelas partes. Mas, às vezes, o prazo judicial, ele também pode ser dilatado. É isto. Pronto. E caminhamos aqui para o finalzinho dessa classificação, que também nos interessa, que consiste em quanto ao destinatário do prazo. Isso é uma classificação que tem suas variantes, tá, gente? Eu vou até já anunciar, porque vocês vão encontrar várias nominações para essa classificação, que é quanto ao destinatário do prazo, ou seja, quem tem que cumprir o prazo. Como é que eu posso, né, fazer essa distinção, ou como tem que fazer essa classificação? Então, pensando que eu posso destinar um prazo para mais de uma parte no processo, eu tenho que dizer que quando esse prazo corre
para mais de uma parte no processo, ao mesmo tempo, o mesmo prazo, eu tenho que o prazo é comum, tá? E aí essa referência de comum é porque o prazo corre ao mesmo tempo para todos os interessados no processo, certo? Então, meu prazo para apresentar uma apelação é o mesmo prazo que a outra parte, que pode ser a autora, tem para apresentar. Então, o nosso prazo é comum, corre ao mesmo tempo. Em outra circunstância, o que seria o contrário do comum? Não é o especial, tá? O contrário do comum, o antagônico, né, em distinção, é o individual. A relação de individual é exatamente assim: o prazo não é para o autor e para o réu ao mesmo tempo. O prazo específico X é do réu. Por exemplo, o prazo para apresentar a defesa é de quem? Né? Os 15 dias, uma vez que superada a audiência de autocomposição, não havendo, né, nenhum acordo, existe um prazo para que esse réu apresente defesa, que substancialmente, né, ela ocorre dentro da peça de contestação. E aí, quando eu tenho esse prazo de 15 dias, eu tenho que isso é um prazo individual, porque ele é exclusivo ao réu. Eu coloquei esse asterisco porque essa nominação de prazo individual tem muitas variações, dentre elas prazo exclusivo, tá? Então, assim, comum, quando é um prazo para todas as partes, né, o mesmo prazo, e individual, quando é para um daqueles interessados. Já o prazo especial tem a ver mais com a contagem de prazo, quanto de prazo é dado para cada, cada parte naquele processo. E o nome especial vem muito da noção de que o prazo que é especial é porque existe uma excepcionalidade que, por lei, foi autorizado para que determinados prazos sejam diferenciados para determinados entes ou determinadas pessoas que estão no processo. Então, a relação de especial tem a ver, de fato, com atender alguma exigência, né, que faz com que aquela parte, aquele interessado, aquele ente precise de mais prazo. Então, os prazos especiais têm muito a ver com a dobra de prazo. Então, por exemplo, pessoas que são assistidas pela Defensoria Pública, né, seja ela qual for, do Estado ou da União, elas têm direito, né, os defensores têm direito a prazos em dobro. Então, nessa mensuração, os prazos especiais é esse acolhimento que a lei faz, né, para determinados interessados no processo. Então, esse é um exemplo. Fazenda Pública também tem prazo em dobro para se manifestar. Então, estados, né, Distrito Federal, municípios e a própria União, em sua grande maioria, excetuado os casos da lei do rito sumaríssimo, né, que é a lei que corre os juizados especiais, o rito dos juizados, a relação é em dobro, tirando os juizados, que os juizados têm outro tratamento para a fazenda pública, né, diante até do próprio rito sumaríssimo. Ana Beatriz falou aqui, tipo o da defensoria, as pessoas que estão representadas pela defensoria, né, os defensores têm prazo em dobro, e assim, faz sentido ser, a condição é excepcional, mas é especial diante da demanda de pessoas que a Defensoria Pública, elas representam, né, as defensorias. Então, nada menos esperado que fosse dado um suporte institucional e processual minimamente necessário para viabilizar o trabalho desses defensores diante da imensa demanda que eles têm para gerir essas questões processuais, né? E a mesma coisa também utiliza-se para a fazenda pública. Tem uma regra que hoje um pouco, assim, a regra obviamente permanece, mas em relação ao nosso contato, principalmente o nosso, falando em capital, né, nós que moramos em capital, e temos já nossos processos virtualizados, eletrônicos, tem uma regra que se aplica, e aí é só para processos físicos, tá, gente? É assim, se
dentro de um processo houver mais de um réu, ou seja, se houver um litisconsórcio passivo, e dentro desse litisconsórcio passivo, o patrocínio dessas defesas for feito por advogados distintos, e entendam, advogados distintos, inclusive sendo de escritórios distintos, as pessoas que têm, né, esse patrocínio de defesas, né, os réus com advogados distintos, entendendo que os advogados distintos são de escritórios também distintos, esses réus têm prazo em dobro, tá? Então, também o prazo é dobrado nessa condição, mas isso só para o processo físico. E essa regra é bem antiga, é bem assim, antes até do Código 73, do Código 39, porque com esse manejo do processo físico, o que acontecia? A gente fazia o quê? A gente fazia a carga do processo, porque a gente, né, para recorrer, a gente tirava o processo da secretaria para, né, estudá-lo e fazer o recurso, por exemplo. E, diante disso, quando eu tirava o processo, o outro réu, que também muito certamente ia ter interesse em recorrer, né, se não fosse uma decisão benéfica a ele ficava prejudicado nesse acesso aos autos. Então, a regra veio daí. Hoje, né, nossa realidade, morando na capital, e aí eu faço só essa reiteração, porque nosso raciocínio é muito automático, às vezes, para a capital, mas a gente tem outras situações vividas aí no nosso interior, de ter autos físicos ainda em alguma quantidade significativa, a nossa situação é muito confortável em relação até o acesso ao processo, né? Se eu sou advogada habilitada, o meu acesso é 24 horas durante todos os dias da semana. Então, essa regra não faz mais sentido, por isso que o código faz essa ressalva, que isso é só para os processos físicos, os eletrônicos não. Até aí tá de boa? Ana Paula. Tá. Então, chegando nesse momento, joia. Chegando nesse momento, a gente passa a trocar uma ideia aqui com uma matéria que elenca na próxima, que é a classificação quanto às consequências do descumprimento, né? Façam só uma correção aí, que eu vou ter que corrigir isso lá, que eu botei quanto às consequências do não descumprimento, né, uma negação dupla, na verdade é do não cumprimento, ou do descumprimento, tire o não, do descumprimento do prazo, tá? Na relação de descumprimento, eu tenho que, processualmente, quando eu não cumpro prazo, se eu tenho prazo classificado como próprio, o prazo próprio é aquele que, uma vez descumprido, né, o cumprimento do prazo, a parte não vai poder mais praticar aquele ato, né, em outro momento. Então, assim, o prazo próprio, ele tem como consequência a perda da possibilidade de praticar o ato depois do decurso do prazo, aquele ato específico para qual foi dado o prazo, né, que se esvaiu. Já o prazo impróprio é aquele, né, em que, mesmo não se cumprindo o ato processual, né, o qual foi determinado, aquele determinado prazo, mesmo se não for cumprido, não existe nenhuma consequência, nenhuma penalidade em relação à prática desse mesmo ato em outro momento. Posso, Gabriel, vamos lá. O que é o prazo na classificação própria? É aquele prazo que, uma vez que não for cumprido, tem como consequência processual a não possibilidade de praticar mais aquele ato. Então, eu tenho 15 dias para apresentar a contestação? Tenho. Passou os 15 dias e eu não pratiquei o ato, qual é a consequência que eu, como advogada do réu, tenho? Eu tenho a impossibilidade de praticar esse ato depois. Ou seja, se eu praticar um dia depois, esse ato já não pode ser recebido dentro daquela ritualística do processo. Não, é quase isso. Sabe como é o nome? É perempção. Perempção não, eu li o da Vanderlei. É preclusão, tá? Então, vamos lá.
o prazo da réplica... Não, o prazo da réplica, ele é próprio também. Porque, por exemplo, a réplica é uma peça exclusiva do autor, né? E ela não é uma regra. Ela é também uma excepcionalidade. E a réplica só é para ocorrer quando? Quando, na contestação, o réu traz algum fato tão novo que o juiz tem que abrir agora contraditório e ampla defesa para o autor, para que o autor tenha a oportunidade de se manifestar sobre aquele fato que até então ninguém falou sobre. E aí, nessa circunstância, a réplica, né, eu também tenho um prazo. Eu tenho um prazo de 15 dias. E passado esse prazo, que é dado ao autor, aí eu posso dizer que isso é um prazo individual ou exclusivo, porque esse prazo é só realmente para o autor. E esse prazo, ele, uma vez extrapolado, ou seja, no 16º dia dessa contagem, o autor, se quiser apresentar a peça, ele já não tem mais direito a apresentar, porque como prazo próprio, passado o prazo, se a parte não cumprir dentro do prazo, ela sofre a preclusão. E a preclusão, a definição da preclusão é a impossibilidade de praticar o ato processual em outro momento. E aí o prazo impróprio é exatamente o contrário. O prazo impróprio é a possibilidade de praticar ato mesmo depois de terminado aquela contagem que foi dada para praticar determinado ato processual. Então, assim, é você não ter consequência nenhuma pelo descumprimento do prazo que foi estipulado para praticar determinado ato. E aí, no caso da contestação, ocorre a revelia. Na verdade, pode ocorrer, Beatriz, mas aí revelia é outra situação, não tem a ver com a revelia, a gente vai ver isso. A revelia é diferente das consequências da revelia, tá? Às vezes você é revel, não apresenta nada e você nem por isso sofre consequências processuais ferrenhas. Mas aí eu vou deixar essa aula um pouquinho mais para frente, que é na nossa aula de defesas do réu. Então, qual é a diferença entre preclusão e perempção? Preclusão, definição, é a impossibilidade de praticar ato processual após o decurso de prazo. Perempção já é um instituto processual que é ligado à impossibilidade do autor poder repropor pela quarta vez a mesma demanda judicial que ele mesmo, autor, deu causa à extinção do processo sem resolução de mérito. Então, a preclusão é uma perda do direito de praticar um ato processual específico porque o prazo já passou. E a perempção é como se fosse uma sanção, uma punição pelo mau manejamento do autor do seu próprio processo, mas já isso em 3 ocasiões anteriores. E aí, a Duda aqui realmente já fez a referência. O prazo do juiz seriam impróprios? Sim, né? Como advogado, a gente de fato sabe que a gente não pratica quando quer o ato. A gente, na verdade, perdeu o prazo como regra, assim, quase que imbatível, a gente sabe que a nossa consequência é não poder praticar aquele ato mais. Mas o juiz não. Por exemplo, a gente tem também, dentro do Código de Processo Civil, vários dispositivos que diz a decisão por exemplo, do inventário deve ser dada em 60 dias, das razões iniciais, né? E aí, nessa percepção, esses prazos que também são estipulados por lei e são destinados ao juiz, se o juiz não conseguir, por exemplo, manifestar um interlocutório em 5 dias ou em 20 dias, despachar um ato, né, que a lei preveja em 20 dias, o juiz vai poder praticar sem qualquer sanção naquele processo do ato. Então, ele pode mais tarde praticar o ato, né, que ele está em atraso. Então, por isso que a Duda está fazendo essa observação, que os prazos do juiz são impróprios. Agora sim, ó, gente, estou falando assim,
O prazo impróprio, ele não sofre preclusão, mas eu não estou dizendo que um juiz que não está fazendo um manejamento, né, dos seus processos em secretaria, ele não tenha consequências quanto a esse mau manejamento. Então, assim, eu estou dizendo que o prazo impróprio é aquele que não sofre preclusão, portanto, o ato processual pode ser praticado depois, mas um juiz que reiteradamente descumpre prazos, né, e que leva a uma morosidade, assim, destoante, né, do que seria um bom manejamento processual, ele pode responder de outras formas em relação, por exemplo, ao CNJ, né? Então, eu estou falando especificamente dessa definição de próprio e impróprio naqueles que incide preclusão e o impróprio quando não incide preclusão. O prazo para apresentar contrarrazões é impróprio, ele é próprio. Ele é próprio. E aí, por quê? Porque se a mim, né, for dar 15 dias para apresentar contrarrazões de um recurso, né, de apelação, por exemplo, e eu não apresento nos 15 dias, Ana Paula, no 16º, ele já é intempestivo. Por quê? Porque precluiu para mim o momento oportuno para apresentar aquela peça, tá? Talvez a tua pergunta, não sei se está ligada a isso, aí tu me diz, porque quando a gente está nessas câmaras recursais, a gente vê, às vezes, o juiz admitindo determinadas peças, como, por exemplo, as contrarrazões, mesmo depois de extrapolado o prazo de 15 dias. Foi isso, Ana Paula? E aí, por coincidência ou não, às vezes essas contrarrazões que são admitidas assim muito fora do prazo, se a gente for parar para olhar direitinho, ela é do Ministério Público quando está ali como custos legis. Então, o juízo acaba recebendo, e aí eu também trabalhei, né, na assessoria de tribunal uma época, e às vezes, né, causa muito estranhamento, mas é porque, como fiscal da lei, o juiz acaba recebendo, porque é para preservar interesses, né, maiores, como interesses de menor, mas não o Ministério Público como parte, mas como custos legis. Não sei se foi isso, é porque me veio agora uma experiência que eu tive, e em algumas vezes também ver essa possibilidade. Perempção, tá? Ó, Ana Beatriz, perempção é um instituto, certo? Que não tem a ver com prazo. Primeiro, a gente já vai separar. E, Mirna, perempção tem a ver com o quê? Perempção tem a ver com um instituto processual em que é uma sanção, uma punição dada ao autor, especificamente ao autor. E por que esse autor vai ter que suportar uma punição dessa? Que consiste em quê? A perempção consiste em não poder repropor uma ação que já foi extinta sem resolução de mérito por 3 vezes. E essa punição vem para o autor porque o autor manejou, antes dessa quarta vez que ele tenta propor a ação, por 3 vezes ele já propôs uma ação, e nessa situação, a ação não foi julgada nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez, porque faltou diligência do próprio autor para manejar o processo. Digamos que eu, como advogada do autor, entrei com o processo. Aí o juiz percebe que eu esqueci a procuração. E aí ele me intima, Mirna, né? Junte a procuração. Aí eu tenho 15 dias. Eu não junto a procuração, não peço elastecimento de prazo, não faço nada. O que o juiz vai fazer? Ele vai ficar me esperando? Não, ele não vai. Ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito. De quem foi a culpa desse processo ter extinto? Do próprio autor, que o advogado não juntou o documento necessário, que no exemplo é a procuração. Tendo em vista que foi uma extinção do processo sem resolução de mérito, eu posso repropor? Posso repropor. E repropondo essa ação, eu manejo o processo. Mas digamos que pela segunda vez o autor, mais uma vez, deixa de impulsionar esse processo. E deixando de impulsionar esse processo, ele leva ao mesmo resultado, extinção do processo sem resolução de mérito. E isso acontece pela terceira vez. Na quarta vez, o judiciário reconhece que o autor, que é exatamente o que a
Rayane fez aqui um simbolismo. Ele brincou tanto com o judiciário, né, com o manejamento ou mau manejamento da justiça, que pela quarta vez é o limite da paciência do judiciário. E aí o juiz diz que não admite essa repropostura da ação por ter ensejado, né, a figura da perempção. Certo? Tá, Ana Paula, eu vi agora. E a perempção tem a ver com o arquivamento do processo por não impulsionamento da parte autora. Perfeito, isso mesmo. Viu, Ana? É uma Ana Beatriz e a outra Ana Beatriz. Até eu tô ficando confusa aqui. Tá, pronto, é isto. E a situação é essa, é de preclusão. Preclusão é, de fato, o instituto processual, que é uma punição, né? É uma sanção, é uma consequência processual e consiste em quê? Na impossibilidade da parte que perdeu o prazo de praticar esse ato depois do decurso, né, desse tempo. Porque esse ato vai ser intempestivo. Diz aí, Rayane, pode falar. Em relação ao processo civil, é porque o trabalhista é diferente, tá, Rayane? Mas em relação ao processo civil, a gente tem uma rigidez maior. Mas aí eu vou pegar outra experiência também da minha vida, que é o previdenciário, que aí é uma menção mais civil também, assim, né? Obviamente é previdenciário, mas a ritualística do processo é do civil. Imagine que a pessoa entra 3 vezes pedindo aposentadoria aí por invalidez. Na quarta vez, ela não pode mais, mesmo que ela, nas 3 vezes anteriores, ensejou, né, a culpa dessa extinção, aí eu vou dizer, depende, que a pessoa pode pedir a mesma coisa, aposentadoria por invalidez, mas por fatos novos, então acaba sendo uma ação diferente. Mas no direito trabalhista, não funciona dessa forma. Na verdade, essa perempção, a professora Laís acho que já deve ter, não sei se já chegou nisso com vocês, né, na verdade, que é mais de processo de trabalho. É um prazo que a pessoa fica suspenso do direito de ingressar com a ação, mas no direito civil, sim, é mais rígido. Até porque a paciência, 3 vezes você conseguir extinguir um processo por culpa sua, autor, é um negócio meio difícil. Perder o prazo já era. Trabalho. Ah, sim, mas isso aí já é outra coisa, é prescrição. Não é não, Valéria? A sensação que eu tenho é que isso aí é prescrição. Prescrição é aquela de encerrado o contrato de trabalho, né? Que é o do biênio. Passado 2 anos, realmente, meu amigo, se não entrou, prescreveu o direito de você pleitear. Que para a gente aqui no civil, vocês estão bem apaixonados, né? Pelo trabalho, direito de trabalho. Mas existe muito essa sistemática. O processo de trabalho tem regrinhas bem próprias, tá? Tudo com P o quê, mulher? Ah, sim, o negócio. Tô com ciúme, lógico que eu tenho. Não tenho muito da Laís, porque a Laís é a Maria. Era para ser minha irmã, porque eu quero bem demais, mas lógico que eu tenho ciúme, até porque ela tá já perturbando aqui minha paciência. Pronto, mas deixa eu terminar isso aqui, que eu, pela morte, prescrição, preclusão e perempção, exatamente. Parece assim um trava-línguas. Sim, então, preclusão. Então, preclusão, eu não posso mais praticar o ato, e aí eu tenho uma consequência. Não, a minha cabeça não, segure a cabeça. Eu tenho 3 tipos de preclusão. Eu falei aqui de uma preclusão que a gente denomina, que é a preclusão mais comum, que é a preclusão temporal. Se preclusão é a impossibilidade de praticar o ato processual, né, depois do decurso do prazo, essa especificamente é a preclusão temporal, porque é uma relação de não poder mais praticar o ato processual, tendo em vista ter transcorrido o tempo, né, que no nosso caso aqui do exemplo,
é porque nós estamos falando de prazo. Mas eu tenho mais duas formas de também perder o direito de praticar o ato processual, e não tem a ver com o transcurso de prazo, que é a preclusão lógica e a preclusão consumativa, tá? Só aqui para fechar mesmo o raciocínio, eu combinar outra coisa com vocês para a próxima aula. A preclusão, né, que continua sendo a impossibilidade de praticar ato processual, além da temporal, que é essa, porque o tempo passou, porque o prazo passou, eu tenho uma preclusão que é de consumativa. E eu não posso mais praticar no ato processual a consumativa, porque eu já consumi o ato, ou seja, o exemplo da pessoa que tinha um prazo para apresentar uma peça dentro do processo. Ela tinha 10 dias para apresentar essa peça. Mas ela pode apresentar em 5 dias? Sim ou não? Ou ela tem que esperar até o 10º dia? Tá. Aí a pergunta é, se ela apresentou a peça em 5 dias, quando ela tinha 10, se no 6º dia ela acordar e dizer assim, eu esqueci de terminar um tópico lá da minha peça. A pergunta é, ela pode complementar essa peça, tendo em vista que ainda falta aí 5 dias para frente? Sim ou não? Negativo. Pois é, por quê? Porque o ato processual, ele tem o tempo, mas ele também tem a escolha do tempo. Quando você escolhe apresentar uma peça processual, é que nem a questão do Moodle, meu Deus, quando você escolhe apresentar uma peça processual em um tempo que não é o limite, o prazo limite para a prática daquele ato, você tacitamente está abdicando do prazo, né, que faltava para chegar nesse termo final, tá? Então, é que nem a questão do Moodle. Você, Paulo, os melhores exemplos são dos meus alunos. Agora, próximo semestre eu vou trazer isso, ó, gente. Inclusão consumativa é que nem... Se bem que a gente vai estar em outro contexto, se Deus quiser, mas perfeito. Melhor impossível. E a presença, eu estiquei mais um pouquinho lá, porque eu fiquei recebendo mensagens, tá? Então, eu estiquei, vocês não vão sair correndo aqui da minha disciplina, não, que eu fiquei com medo de ter o efeito rebote, em vez de deixar tranquilos aqui e mantê-los aqui, vocês se desesperar e ficar mais preocupado com o Moodle agora no final. Então, ó, última, preclusão lógica, a consumativa, vocês entenderam, né? Consumou o ato, acabou, não, né? Abdica do que falta. Agora, eu também me acostumei para algumas coisas, tá? Porque hoje foi muito estressante para mim. Porque, sinceramente, eu só não fui matar o pessoal, assim, de amor lá na Multiplay, porque eu não podia, porque eles não estavam lá. Pois bem, preclusão lógica, Livinha, segura aí bem pouquinho. Preclusão lógica é a impossibilidade de praticar ato, por quê? Porque, por lógica, você já tomou uma atitude diante do processo que já deu um significado, já deu um sentido, já deu uma mensagem, e se você praticar qualquer ato depois daquele, né, anterior, não faz sentido, é incongruente, por isso que tacitamente, logicamente, você não pode praticar um ato seguinte, porque a atitude processual que você tomou anterior anulou essa circunstância. Lógica é diferente de consumativa. Consumativa você já praticou o ato, você está, mesmo que seja antes do decurso do prazo, Ana, você está abdicando do prazo restante. A lógica não. A lógica não tem a ver com prazo. Na verdade, não tem nem a ver com praticar determinado ato que seria esperado. Na verdade, é o contrário. Imagine que isso é uma sentença, certo? Da sentença, acabou sua vida como advogado, ou você pode espernear mais um pouquinho para tentar reverter uma situação mais proveitosa para o seu cliente? Posso. E aí, como é que eu posso? Já que a sentença já saiu, eu posso exercer o meu direito de recorrer. Só que quando sai a sentença e o meu cliente quer recorrer, o que é lógico que eu faça? Que eu pague, cumpra a sentença e depois recorra? Ou é lógico que eu recorra,
enquanto eu não receber a sentença, né, a resposta do meu sentença não, a decisão do meu recurso, eu não pago. O que é lógico? É pagar e depois recorrer, ou recorrer e esperar, e se não der certo, pagar. Pronto. Então, exatamente, por lógica, o ato que se espera de uma pessoa que quer recorrer é não pague, recorra. Só que, imagine que a pessoa faz um movimento contrário, ela paga. Na hora que ela paga, se dias depois, ainda que tenha prazo, né, para recorrer, seja de 15 dias a apelação, ela apresenta um recurso, mas depois de pagar ao credor determinada quantia, o ato processual praticado em seguida, quero recorrer, é totalmente ilógico diante da dinâmica de adimplemento. Então, a preclusão lógica é isso, é uma atitude, né, que dá uma mensagem e diante de um ato processual seguinte a essa atitude, fica ilógico, fica irreal e por sinal, fica obviamente, impossibilitado desse ato, que seria o recorrer, depois de pagar, receber esse ato. Tá? Então, preclusão é a perda da possibilidade de praticar ato processual. Pode ser porque o tempo passou, que é o temporal, pode ser porque você já praticou o ato antes, até mesmo do decurso do tempo, que é a consumativa, ou porque você consumou um ato, ou melhor, você praticou um ato que, por si só, já é ilógico a prática de qualquer outro depois dele, tá? Então, pronto, a gente passa aí. Posso fazer uma questão sobre prazo de 15 minutos nos nossos 15 minutos iniciais da aula da segunda, e aí já valendo uns décimozinhos. Show? Pronto, eu vou fazer uma só sobre prazo. Vou botar um calendáriozinho lá para vocês, certo? E aí a gente vai regulando. Aí essa eu já dou uns décimozinhos para a gente computar aquele pontinho que vocês têm de participação. Além dos pontinhos e décimozinhos que vocês já têm aqui da participação daqui, beleza? Posso. Eu boto de 18h40, abro a questão, até 15 minutos sequentes, que eu tô ruim de fazer conta. Beleza? E aí eu me atento para o pedido de vocês também para botar o cronômetro. Eita, Gabriel. Gabriel já tá estourando aí, ó. Tá inflacionando o sistema. O erro. Tá. A gente vai balizando aí, tá bom, meu povo? Mas aí a primeira experiência eu também precisava ter esse contato com vocês. Pessoal que tá comigo no estágio, a gente também vai fazer a nossa lá de escrevinhar, tá? Gente, boa semana. Fiquem bem. Estudem, mantenham a sanidade. Hoje a minha quase foi-se embora, por isso que eu estou verbalizando, porque a gente não pode perder a sanidade mental, é o que nos resta, viu? E obrigada aí por tudo, pela paciência. Vamos aí trocando ideia para fazer aí o negócio fluir com tranquilidade. Boa noite. Beijão. Se cuidem. Teu Moodle não está entrando, Eliana? Mas boa noite, Larinha, Amanda, Eliana. Fique com Deus também, minha querida. Para dar presença. Não se preocupe não que eu estou dando a presença aqui. Afinal, eu estou dando aqui. Só a inicial que eu estou pegando de lá. Viu? Pois é, Fagner, eu estou tentando, mas tá um pouquinho sofrido nesse momento para mim. Mas eu vou ter com fé em Deus que eu vou conseguir. Viu? Mas não esqueci não. Hoje mesmo eu lembrei. Viu? E a neném tem um gogó de aço? Tem. E ela não tá dormindo, é por isso que eu tô com minha sanidade um pouquinho mais prejudicada. Mas vai dar tudo certo. Viu? Mas muito obrigada e eu vou organizar logo de tarde para frente. Começar dessa, né? De repente fica mais rápido. Vou tentar fazer agora. Beijo, gente.